Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no segundo episódio, eu, Dr. Rodolfo, no segundo episódio do nosso podcast sobre Uroscience, para a gente destravar alguns mitos, conversar, ter uma conversa bem aberta com vocês para tirar algumas dúvidas aí, né, Rodolfo? É isso aí. Com grande prazer que nós vamos fazer agora o segundo episódio, dando continuidade a esse tema que é tão relevante, a bioplastia peniana, né, Boretti? E para nossa surpresa também, o sucesso que foi o primeiro, tanta gente nos perguntando, então nós vamos dar continuidade aí. Algumas outras coisas. Hoje vamos abordar alguns temas importantes, né, Rodolfo? Acho que o importante que a gente sempre falar pra gente, eu sou, como eu falei, sou um pouquinho mais velho que o pessoal aí, que existe um tabu muito importante ainda, um preconceito numa consulta urológica, de estar falando sobre estética peniana, até mesmo sobre saúde sexual. Isso é uma coisa que vem mudando ultimamente, né? Mas quando a gente ia nos médicos mais antigos, hoje nem se fala estética peniana. Tem alguns pacientes que chegam no nosso consultório hoje, falam, doutor, eu fui abordar esse tema com outro colega, o cara já me cortou. Então esse é um diferencial. Acho que hoje a gente vive num mundo que tem que abordar esse tema, porque não é só estética, que a gente já abordou no outro episódio, é uma qualidade de vida, é uma autoestima. Então a gente tem que, os médicos hoje, é uma das coisas que a gente também preconiza e orienta, tem que estar tocando nesse assunto, deixar o paciente muito à vontade para estar conversando com isso. Existe até alguns estudos que falam que a maioria dos pacientes saem do consultório médico sem mesmo ter tido a liberdade de conversar com o paciente, como mostra aqui um estudo que a gente colocou, né? E então, vamos abordar um pouquinho isso daí. Eu acho que é importante, você que está nessa área, está querendo fazer essa parte de formação, dar essa liberdade para o paciente, para que ele possa sentir a vontade e quebrar esse paradigma aí. E ainda falando do preconceito, a gente sabe que tudo aquilo que não é falado, que não é questionado, acaba virando um tabu. Essa é a manchete aí que o Boretti havia falado, que 9 em cada 10 pacientes já saíram de uma consulta sem se sentir ouvido pelos médicos. Muitos pacientes que vão lá na consulta com o intuito realmente de mostrar o seu questionamento, tirar a sua dúvida, às vezes vai até com uma vontade de querer questionar sobre estética genital, que é o tema que a gente está falando aqui agora, e não se sente ouvido e volta para casa sem ter tirado essa questão, essa dúvida, e é uma coisa que a gente também quer nesse podcast deixar bem claro aí para os colegas médicos e principalmente para os pacientes, para se sentirem confortáveis e ouvidos pelos médicos. Tem que expor realmente aquilo que deseja, né? E falando ainda um pouco de saúde íntima, como que a saúde íntima ou esse certo preconceito ou até a própria limitação desse termo pode afetar a autoestima de um paciente, né? A gente sabe, como a gente havia dito no primeiro podcast, aquele paciente que tem receio de ir para o banheiro, tomar banho com a parceira, ter uma relação sexual com a luz acesa próximo da parceira. Então, a estética e a saúde íntima, ela afeta não só um órgão, o pênis, ele vai muito além disso. Ele pode refletir na saúde do paciente, na autoestima, na qualidade do relacionamento dele com a parceira, no rendimento do trabalho. O paciente se sente talvez inferiorizado por conta disso, e um procedimento simples, rápido, indolor, pode mudar completamente não só aquela questão estética, mas sim a qualidade de vida. Então, isso que é importante também, que a gente falar, estética peniana, como que a gente pode abordar isso? Primeira coisa, falar, a estética peniana não é apenas uma vaidade do paciente. A gente vê no consultório que você começa com a estética, mas melhora a autoestima, tem vários casamentos, melhora a relação dos pacientes com as suas esposas, né? A vida sexual do paciente acaba melhorando porque ele tem até pouco ver, como a gente já falou no outro episódio, tinha um caso de um paciente que ele tinha vergonha de ter relação com a sua esposa com a luz acesa, né? Teve outro caso de um paciente também que ele realmente, assim, não conseguia, falava que a sua esposa não tinha prazer, ele se sentia envergonhado por causa do tamanho, por causa da estética, e depois que ele fez a bioplastia, melhorou muito a qualidade de vida, e assim, ele falou, doutor, me refletiu também, não só na minha vida sexual com a minha esposa, minha autoestima, até no serviço eu fiquei, como se diz, mais satisfeito, com mais vontade, com mais... Então, assim, a gente tem que... A primeira coisa para quebrar esse tabu,
para você, nos pacientes, estética peniana não é questão somente de vaidade, muito pelo contrário. A maioria dos pacientes que nos procuram, lógico, tem o paciente que procura com uma parte de vaidade, mas a vaidade acaba sendo só um pretexto para ele procurar. Envolve muita outra coisa, como a gente já disse aqui, é um comportamento sexual. Alguns episódios mais para frente nós vamos até trazer uma terapeuta sexual, porque a sexualidade, a vida íntima envolve vários fatores e a estética peniana é um. Então, assim, para começar a quebrar esse paradigma na consulta é abordar esse tema. Você está satisfeito com a sua estética peniana? Você e sua parceira, vocês têm? Como que é a relação de vocês? Você consegue satisfazê-lo ou não? Então, assim, dá essa abertura para o paciente. Porque, como aquele trabalho, aquela reportagem falou, hoje a gente que está mexendo com essa parte, né, Rodolfo, chega muito no consultório, acho que a maioria, doutor, eu tentei abordar esse tema com outro colega e não me deram nem espaço. Então, para você que está começando, isso é importante. Dê espaço para o seu paciente, explique para ele, dê uma liberdade, deixe ele bem à vontade, que é um tema muito amplo, né? Acho que aí já começa a ter muito como essa parte de... Para abordar esse tema. Muitos pacientes também nos procuram falando, doutor, eu tenho vergonha de ir numa sauna, de tomar um banho junto com time de futebol, de jogar futebol de quarta-feira. Então isso é importante. Vamos abordar esse tema como uma qualidade de vida, não só como estética. Exatamente. E que seja estética também. Eu acho que se o homem, ele, assim como as mulheres, que já é totalmente normalizado, isso não tem nenhum problema nisso, o homem também tem todo o direito de querer melhorar a estética. Mas a gente sabe que a maioria dos pacientes que nos procuram, nós questionando mais ativamente, a gente pode entender que tem algo além disso, né? E o tanto que isso pode melhorar a qualidade, como você disse, qualidade de vida desse paciente, rendimento no trabalho, melhora o relacionamento com a parceira, então vai muito além de uma simples estética, né? Vai muito além do que um simples preenchimento, né? Que é visto até então como um certo tabu. E a grande maioria dos pacientes também chegam para a gente, às vezes não questionando diretamente sobre isso, né? Sim. Isso que é bem legal, e cabe a nós, médicos, tentar enxergar na entrelinhas o que esse paciente quer nos dizer. Então, tenho certeza que não é diferente com você. Sim. Aquele paciente que chega e a gente questiona o que está acontecendo, vim fazer um exame de rotina, e a gente vai conversando, vai criando uma certa intimidade, e aí quando o paciente não fala, a gente começa a questionar, e aí, sim, como é que está o desempenho sexual, como é que está a estética, examina, vê, não dá para sugerir exatamente, mas a gente, com essa certa liberdade, acaba se tornando natural, o paciente acaba se tornando mais confiante, mais seguro, e acaba falando realmente o que está incomodando, né? É engraçado, né, Rodolfo? A gente que já está nessa área um tempinho, e às vezes o paciente vem para fazer o preventivo de próstata, que é o que mais procura nós no consultório, e eu perguntei como que está a sua relação sexual, sua atividade. O paciente, como, doutor? Nunca ninguém me perguntou, então assim, o cara fica até surpreso. E outra coisa que é importante a gente abordar, né, doutor Rodolfo, a gente está falando mais agora para o pessoal que está querendo entrar nessa parte sobre os médicos, dar essa liberdade ao paciente. E outra coisa importante, gente, que a gente vê muito isso no consultório, é sobre a ética médica. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente fez um paciente que foi com um colega, né? Rodolfo falou assim, doutor, eu quero pôr o máximo possível. Eu fui no outro colega, o colega falou que o máximo é quanto o meu dinheiro pode pagar. Cara, o paciente, mesmo o paciente falando isso, qual foi a conduta do paciente? Pô, o médico me falou isso, quanto eu puder pagar, foi embora. Ele falou obrigado, tal, e nos procurou. Então, assim, isso é importante também, pessoal. Além de você quebrar esse estigma, vamos procurar, porque hoje o paciente, né, Rodolfo, os médicos, meus professores mais antigos, o que o médico falava é Deus no céu e médico na terra. Não, hoje ele tem acesso a tudo, isso é importante. O paciente procura muito, ele te procura nas redes sociais, ele procura inteligência artificial, ele procura informações, procura reportagens. Então, assim, importante manter a ética, falar sempre a verdade, e voltando àquilo pouquinho discutir expectativas, né? Exato. Esse caso foi emblemático e, por sinal, hoje, né? Parece que foi combinado e, assim, mínimo de ética, né? A gente tem que ter e sempre pensando em dar o melhor para o paciente. Mais uma vez, a gente tem que tentar alinhar a expectativa com a realidade. Não adianta um paciente querer
tá disposto a investir o quanto quiser e ficar uma harmonização que, na verdade, vai ser uma desarmonização, né? E, assim, não é nada interessante isso. O objetivo da bioplastia é tornar um procedimento natural. Aquele que a parceira vê e fala, pô, tá legal, o que você fez? E não consegue identificar o que foi feito. É o que vai ter numa relação, a parceira perceber Sim. que tá tendo um prazer melhor e fala, poxa, o que será que ele fez? Então, é tornar uma coisa boa, de uma forma natural, com ética. Esse paciente de hoje foi até engraçado, né? Que ele falou, doutor, mas quanto você vai pôr? Eu falei, ó, eu vou te avaliar na hora. A gente faz uma expectativa de 10 a 12, a 8. Não, doutor, mas como? Eu falei, ó, nós vamos te avaliar. Esteticamente, melhor para você. Não adianta você querer pôr 10, 20 para ficar deformado. Não é questão de dinheiro, não. É questão de ser um procedimento correto, de acordo com a estética do pênis. É um bem-estar, né? E outra coisa importante, são 2 tipos de paciente que nos procuram no consultório, né? Um é o paciente que já vem para fazer rotina de próstata, né, doutor Rodolfo? E o médico dá abertura para ele falar. E existem os outros pacientes hoje, com o advento da bioplastia, já na mídia, nas redes sociais, então, e também tem o paciente que já vem procurando a bioplastia. Então você tem que saber no consultório diferenciar essas duas vertentes. Um paciente que já vem, já te procura, já sabe bastante sobre a bioplastia, e muitos pacientes que vêm para a rotina, e aí você acaba dando essa liberdade, ter uma conversa com ele, e através disso daí você começa a resolver a vida do paciente, tanto pessoal, quanto estética e tudo mais. Então, importante vocês se atentarem a isso na consulta urológica. Foi o que a SBO um tempo atrás fez. Hoje a gente, urologista é só de próstata, não. É saúde masculina. Assim como ginecologista, saúde feminina. Então, começar a ver a consulta urológica com esses olhos. Isso é importante. Exato. E cabe a nós, médicos, identificar, como eu disse, o que está na entrelinhas do paciente. Assim como terão pacientes que vão vir diretamente, doutor, vim aqui porque eu vi sobre a bioplastia e quero fazer bioplastia. Que talvez tenha uma certa liberdade, tenha talvez uma facilidade de falar sobre o tema. E outros pacientes que chegam com uma desculpa, entre aspas, de que vai fazer a rotina, só que no fundo o objetivo maior dele é falar e questionar sobre a bioplastia. E cabe a nós, médicos, conseguir tirar essa informação do paciente. Hoje perguntam muito para a gente também qual que é o tipo de paciente que procura, qual que é a idade, Eu ia falar isso. qual que Quando se é e solteiro, se é casado. Então tem de tudo, né? Não tem limite, isso é para paciente jovem, não, isso é para todos os homens. Todos os homens que estão insatisfeitos, ou melhor, que querem melhorar o desempenho, consegue fazer a bioplastia. Então tem pacientes jovens, tem pacientes solteiros, tem paciente hétero, homossexual, pacientes idosos, pacientes terceira idade mais. Isso é o menos importante para a gente. Acho que o mais importante é a gente poder oferecer o nosso melhor e causar uma mudança na vida desse paciente, né? Com certeza. Tem um paciente meu que, na verdade, era um paciente mais idoso, né? Ele acabou pondo uma prótese peniana, fizemos lipoaspiração, fizemos uma estética e, assim, eu falei, vai ter uma liberdade muito boa, um paciente meu de longa data, e o que ele gostava era realmente de se ver mesmo. Ele falava que ele ficava satisfeito para ele, né? Com ele, se ver no espelho, não tinha nem mais uma parceira fixa, nada, já era mais de idade, mas ele se sentia bem com isso. O que eu falo, então assim, não existe um perfil de um paciente. É por isso que às vezes o urologista ou algum outro médico, às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade. A SBO, preventivo de próstata, 40 anos, tal idade, histórico familiar, negro. Não, na parte de estética, na parte de saúde sexual, não existe um paciente previamente, não. Tem de tudo. Para tudo. todos. Para todos. Democrático. É uma coisa assim, cada um... E por isso que a gente tem que abrir essa conversa no consultório. Acho que isso, se for, né, Rodolfo, doutor Rodolfo, de lembrar disso hoje, é dar liberdade ao paciente, tentar que ele se abra com você, para você dar essa liberdade, para ele começar a falar as suas angústias, né? Exatamente. E como eu disse, cabe a nós tirar do paciente essas informações. E como nós dissemos, a própria estética íntima pode mudar completamente a qualidade de vida desse paciente, o bem-estar desse paciente. A gente não tem noção do tanto que é um procedimento simples, de 30 minutos, talvez, que tranquilo,
indolor, minimamente invasiva, feita no consultório, que consegue retornar suas atividades habituais praticamente imediatamente e muda a vida do paciente, né? O paciente trabalha mais feliz, tem um rendimento no trabalho, profissional, com a parceira, com os filhos, é um ganho geral, né? Global. E isso que é nosso intuito aqui nesse podcast, é justamente falar sobre isso e desmistificar essa questão e esses tabus que ainda pode estar imposto na cabeça de algumas pessoas, né? Outra coisa importante, muita gente pergunta qual que é o perfil de paciente. A gente já falou que tem para todos, mas isso a gente já está já nessa área há algum tempo, né, doutor? A gente percebeu que no começo, que começou a bioplastia, era o perfil de paciente. Pacientes mais jovens, que queriam ser realmente só com a parte estética, solteiros. Hoje mudou completamente. Hoje vai casais no consultório com a esposa, onde a esposa... Isso é bacana, isso é uma coisa importante também. O relacionamento hoje, muitas esposas, né, ou companheiros do mesmo sexo, eles estão junto com o paciente, dando coragem para o paciente vir, se abrir. Isso é uma coisa bacana. Então o perfil mudou um pouco. Isso é uma coisa bem legal. Antigamente, que era uma coisa só estética mesmo, a bioplastia começou como estética, né? Como a gente já falou no outro podcast, algumas outras substâncias que colocava. Hoje mudou, isso não é estética. É o que a gente está querendo falar. É mais uma saúde sexual. E envolve muita coisa, né? Exato. E essa questão que você falou aí, Boretti, realmente é muito importante, né? Quando vem um paciente com a sua parceria, a gente sabe que está tudo muito alinhado. E a gente sabe que o resultado desse paciente vai ser muito melhor, vai ser transformador, de fato. Esse paciente vai ter um rendimento melhor, vai ter um relacionamento muito melhor e, com certeza, a tendência é só evoluir, nós, como médicos, a gente tem que tentar, de fato, cada vez mais tornar esse assunto como um assunto normal, como qualquer outro, como pedra no rim, como screening de câncer de próstata, que até então ainda tem um certo tabu, esse exame do toque e tudo mais. Então, cabe a nós, mais uma vez, com esse podcast, inclusive, orientar, informar, tranquilizar e mostrar que a bioplastia nada mais é do que, além de um procedimento estético, um cuidado com a saúde masculina. E aí, doutora, que a gente vê sempre no consultório, né? Voltando assim, o que o paciente sempre fala para ele, doutor, tentei abordar esse assunto, não tive coragem, não tive nem espaço na consulta. Então isso que o doutor Rodolfo falou é muito importante, abordar esse tema como um tema médico mesmo, um tema de consulta, não uma frescura estética, o cara já tem o pênis avantajado, quer crescer mais, não, abordar como a saúde masculina mesmo. Importante, muitos os pacientes perguntam para a gente também, quais os exames necessários para fazer. É um procedimento minimamente invasivo, né, doutor Rodolfo? Porém, é um procedimento, né, médico, como a gente já falou. Então, assim, exames de rotina, ver se o paciente tem algum problema de saúde, se tiver algum problema cardiológico, uma avaliação cardiológica, se tem alguma infecção, descartar alguma infecção, porque a gente não pode fazer um procedimento seletivo em cima de um quadro infeccioso. Então, fazer uma avaliação, porque assim, apesar de ser um procedimento que a gente faz 90% no consultório, com uma anestesia local, às vezes o paciente pode ficar muito ansioso, ter uma hipertensão, ter alguma... Então, assim, é um procedimento médico. Então, é importante fazer uma avaliação, pedir alguns exames de coagulação, e acho que esse é importante. Eles nos perguntam bastante sobre isso. E aí a gente volta um pouquinho, né, doutor, no que a gente falou na outra vez. Por isso que a gente fala que é importante ser um procedimento médico. Exato. Porque a gente sabe como fazer um preparo, né, adequado, alguns exames adequados. E, assim, não é que tudo isso daí exime de qualquer complicação, não. Mas a gente diminui muito o erro, né? Exato, exatamente. E o que você comentou, Boretti, mais uma vez, o fato da diferença de um médico fazendo a própria anamnese, né? Muitas vezes, algumas questões que o médico questionando, por exemplo, eu tenho algum distúrbio, uma lesão no pênis, ou eu tenho um determinado fator, doença que contraindica o procedimento, ou eu tenho alguma alergia, ou isso cabe a nós médicos, de acordo com a anamnese, que é geral, mas nesse momento é importante a gente tentar direcionar para esses fatores de risco, para ter um benefício maior, com uma segurança maior
E, mais uma vez, a capacitação médica é fundamental. Importante, doutor Rodolfo, você está falando isso daí, e aquele outro caso nosso, chegou um paciente pra gente que tinha feito uma bioplastia, de que bastante, lembra? Desse caso com bastante ácido hialurônico, e só que apareceu uma lesão no pênis, e essa lesão já estava lá. E não era médico, não tinha treinamento, nem expertise para isso, e era um tumor de pênis. Então você imagina, o cara fez um procedimento estético, ácido hialurônico, e deixou um câncer para trás de pênis. É uma das, então, assim, pequenas contraindicações. É uma das pequenas, é isso daí. Então é importante, a gente, mais um momento que o Dr. Rodolfo falou. Exatamente. O fato de, uma das poucas contraindicações do ácido hialurônico é lesão no pênis, infecção no pênis, o risco de abrir esse pertuito e causar uma infecção maior é muito maior, né? Lembrando que como é feito o procedimento, acho que nós não chegamos a descrever exatamente. Bacana. No outro podcast nós vamos fazer um desenho. Nós vamos desenhar, trazer. Mas para entender um pouquinho melhor, é um procedimento minimamente invasivo, procedimento rápido. Depois de conversarmos, eu gosto bastante de conversar com o paciente e não fazer no primeiro momento, tá? Eu acho que é importante o paciente entender como que é o procedimento, alinhar as expectativas. Essa é a palavra. Saber dos riscos, saber que vai ter que evitar alguns tipos de relação, por exemplo, masturbação. E o procedimento, ele é feito com uma anestesia local. Pela nossa técnica, nós fazemos 2 pequenos furinhos na base do pênis, que totalmente indolor depois de uma anestesia local, e através de uma cânula, diferente de algumas técnicas que podem utilizar agulha, a cânula é muito mais segura no meu ponto de vista, minimizando complicações. Através dessa cânula, nós introduzimos até a extremidade do pênis e fazemos a retroinjeção. O que é isso? A gente coloca a cânula e vai injetando o ácido hialurônico e preenchendo conforme a anatomia do paciente. Depois de fazermos esse preenchimento, como que é feito? A gente faz um curativinho, o paciente vai para casa com antibiótico ou sem antibiótico, aí é uma coisa muito pessoal, depende de cada médico. Vai evitar ter relação sexual, evitar masturbação, evitar atividade física extenuante no pós-operatório, no pós-procedimento, né, imediato. E nós sempre gostamos de fazer uma reavaliação precoce, né? É importante essa reavaliação precoce, porque eventualmente podem ficar algumas irregularidades, e isso é totalmente compreensível. E quando nós fazemos essa reavaliação precoce, com uma manipulação, uma simples massagem que a gente explica depois para o paciente, a gente consegue corrigir com sucesso e fica esteticamente perfeito. E a autoestima do paciente vai lá no céu. Voltando sobre esse assunto, né, Rodolfo, que a gente orienta, faz o retorno precoce, é importante. Os pacientes, porque assim, é um preenchimento com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele é inerente ao movimento, para você ir preenchendo as irregularidades e tudo mais. Até outro paciente chegou pra gente, que não era colega, né, não era médico, e o paciente começou a apertar o pênis nesse sentido. Sim. E aí ficou marcado, parecia uma manopla de moto, né? Então é importante mesmo isso daí. Outra coisa importante, que a gente fala assim, doutor, qual que é a diferença de uma estética peniana para uma cirurgia plástica? Para nós, nenhuma. Qual a diferença é o preconceito da abordagem do sistema. Hoje é muito legal, assim, todas as mulheres, é o que eu brinco, né, doutor Rodolfo? A gente está no shopping andando, passa nossos pacientes que fizeram alguma bioplastia, alguma coisa, os caras passam com vergonha e fingem que não se vê. Agora, as mulheres que fez cirurgia plástica, cirurgião plástico, gosta de falar que fez cirurgia plástica. Então, é preconceito, é estigma. E já melhorou muito, de 4, 5 anos que começou para cá, melhorou bastante. Então, acho que isso é um procedimento estético, como qualquer outro, como a cirurgia de nariz, cirurgia de orelha, como hoje também outra coisa que é a parte de fazer implante capilar, é um estigma também. Então, não existe diferença, a gente tem que saber abordar o médico, e para isso, como o paciente já está vindo buscar essa estética peniana com qualquer outro procedimento plástico, às vezes a gente vê que o médico hoje não evolui e não está preparado para isso, que é por isso que dá aquela pesquisa, onde a maioria dos pacientes falam que vão no consultório e não dá nem tempo de falar isso, porque não está preparado. O médico também tem que se preparar com isso. Por isso que eu falo, é um aprendizado diário, evolução da medicina, evolução das mídias sociais, evolução das pessoas mesmo. Então isso é importante para vocês que estão no consultório querendo abordar esse tema também, abrir a mente. Tanto o médico
se preparar para isso, para dar espaço para esse novo procedimento aí que a gente falou já desde o começo, não é só bioplastia, que é o preenchimento, é estética peniana. Estética pode ser uma prótese peniana, como a gente já falou, prótese inflável, prótese rígida, a cirurgia de circuncisão, que é a fimose, uma lipoaspiração. Então, assim, são vários procedimentos e é uma cirurgia plástica para o homem ficar mais satisfeito. O que você falou é bem interessante mesmo, né, Boretti? As mulheres, quando fazem procedimento, mostra uma para outra e vai. Abraço médico. Olá, meu médico ali, meu cirurgião plástico. A gente, os caras baixos. Pra gente, a maioria ali falou, vai falar pra ele, mostra lá pra sua porra. Não vai, né? Então, até isso a gente tem que tentar mudar a cabeça dos próprios pacientes. Nada mais justo do que tentar melhorar. Dá pra melhorar? Por que não melhorar? E não tem que ter receio, criar tabus por conta disso, né? É isso que eu acho que é o mais interessante, né? A gente deixar esse preconceito de lado e cuidar da nossa saúde íntima e, por que não, uma saúde global mesmo, né? Importante, mais uma coisa também que a gente sempre fala, agora ao contrário, às vezes o paciente vai pra gente já procurando estética peniana e a gente faz uma anamnese bem feita e descobre algumas outras coisas, alguma patologia importante, e a gente tem que falar isso pro paciente, falar, bom, você tá com PSA alto, por exemplo, e você quer estar preocupado com a estética, tudo bem, não tem problema, mas não é adequado vamos descartar primeiro que você tem algum problema na próstata, algum tumor, alguma coisa, para depois a gente fazer essa parte estética. E isso a gente também vê, né, doutor, tem médicos e tem pacientes que não se atentam a isso. É questão de ética, né? Pensando mais na parte financeira, não, vamos fazer, depois a gente vê essa parte, não. Isso é uma coisa que a gente já no nosso estudo, na nossa vivência, a gente leva muito a sério isso. Exato. Como qualquer outro cirurgia plástica. Não adianta, tem cirurgião plástico, o cara vai pôr uma prótese de mama e não palpa o nódulo na mama. Exato. Então é mais ou menos por aí. Então isso é importante. Mais um motivo para você que está assistindo a gente, que a gente fala que o procedimento estético, apesar de ser invasivo, é importante que seja feito com o médico que tenha capacidade e treinado para isso, né? E exatamente, Boretti. Às vezes o paciente chega lá para fazer uma bioplastia, um preenchimento, e a gente pode diagnosticar uma doença muito mais grave, né? E cabe a nós, mais uma vez, conseguirmos tirar essa história do paciente, entender o que realmente está acontecendo, não só com aquela queixa específica, ou ao contrário, o paciente vai com uma queixa meio aleatória, e aí a gente, no fundo, vai examinar o paciente e ver que ele tem uma certa restrição ou um certo receio com a sua estética genital. Então, é muito importante essa questão ética do médico de saber priorizar algumas coisas, não que a estética não seja prioridade, mas dentro de uma escala, talvez uma doença que possa ser fatal, deve ser priorizada, né? Deve ser priorizada. Outra coisa, a gente falando isso daí também que é importante, acho que a gente vê isso no consultório direto, né, Rodolfo? Chega muito paciente que com uma fimose, às vezes não consegue nem expor a pele, e foi com um profissional e o cara fez o preenchimento e deixou aquele prepúcio ali que depois teve que corrigir, teve que operar e acabou perdendo o preenchimento, até prejudicando a cirurgia nossa. Então, por isso que é importante ver isso daí. Muita coisa também, assim, que nos colegas nos procuram, né, Rodolfo, que a gente está querendo compartilhar essa nossa expertise sobre o procedimento. É um procedimento médico, deve ser considerado como procedimento estética. Outra coisa importante que a gente não deixa de fazer no consultório, a gente tem que aplicar um termo de consentimento. Sim. É um procedimento que o paciente tem que estar esclarecido. É um termo de consentimento onde ele assina na presença, a gente lê junto com o paciente, onde lá tem todas as complicações inerentes ao procedimento, os riscos e tudo mais. Isso daí é importante, dá uma segurança para o paciente, uma segurança para nós médicos. Então, encarem esse procedimento, apesar de ser minimamente invasivo, como procedimento médico. Isso é importante, se atente a essa parte do termo, do consentimento, que é muito legal. E acho que mais do consultório, né? Tu tem umas outras coisas. Eu acho que realmente é isso daí. Do consultório para passar pessoal. Mais um motivo, eu particularmente não gosto de fazer o preenchimento na primeira consulta. Eu acho que nós dois não fazemos, essa que é a verdade mesmo. Eu acho que é um momento, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, super rápido, reversível, eu acho que o paciente precisa de um momento de refletir, de ler, de entender exatamente. Às vezes
tem uma expectativa que não é verdade. real, e cabe a nós também ver se para esse paciente vai ser interessante a bioplastia nesse momento, preenchimento nesse momento, ou se talvez vale a pena antes fazer um procedimento, por exemplo, da postectomia, da fimose, da circuncisão, para posteriormente fazer e ter um resultado muito mais satisfatório, né? Essa questão do termo de consentimento, depois eu sempre aplico, acho que não é diferente com você, né? E depois que a gente faz esse termo de consentimento, eu tenho certeza, e a impressão que eu tenho é que o paciente volta muito mais seguro. Sim. Volta querendo fazer, falando, não, doutor, eu vi aqui, realmente é isso que eu quero fazer. E isso nos dá uma tranquilidade e o resultado parece que é melhor, né? Impressionante. E é isso que é importante. O paciente hoje, que eu falo, o paciente hoje, ele tem acesso. Então, assim, muitos pacientes nos procuram, fui no médico, o médico falou que não tinha risco nenhum. Pô, como que não tem? É um procedimento que tem. Então, assim, fale, converse com o paciente, é risco, é tal, não. Alinhar expectativas, isso é importante, porque esse é um procedimento, acho que quem já fez alguma cirurgia plástica, mas mulher hoje procura mais, mas hoje o homem também está quebrando esse tabu, é importante sempre alinhar expectativas. E isso é verdade, acho que muitos pacientes, né, Rodolfo, chegam no consultório às vezes, que passou, vamos pôr ácido hialurônico, o cara vem com uma segunda opinião, e o pênis do cara realmente não precisa. É um pênis já maior, bem maior do que a média da população brasileira, tanto de grossura. Então, assim, realmente não precisa. E é importante também, né, Rodolfo, a gente conversa muito, a gente está sempre nesse projeto junto. Tem muito paciente também que chega pra gente já com um problema mais psicológico, psiquiátrico, que o cara quer porque quer por 20, 30 ml. Isso é perigoso também para você que está no consultório. Às vezes não cai numa dessa. Então, o paciente chega assim, peraí, vem cá, amigão, vamos sentar, vamos conversar. Explicar. Por que isso? Você já tem um pênis maior que a população, que a média, não é bem assim. Então, isso é importante, né, Rodolfo? Às vezes a gente vê paciente que fica lá, a gente fica... Então, assim, não caia nessa, pensando financeiramente, vou fazer. Não. Quer dizer, você pode estar causando um problemão tanto para você e principalmente para o seu paciente. Exato. Antes de tudo, a ética, né? Antes de tudo, a ética. Um dado também importante, paciente com pênis grande pode fazer? Pode, mas a gente precisa falar, pênis, a média é esse, você está dentro da média, meu amigo, mas se está insatisfeito e gostaria de melhorar, tudo bem. Tem um dado da literatura que 80% dos pacientes que nos procuram têm pênis normal. Sim. Né? 10% que tem pênis pequeno, 10% que tem pênis grande. E tudo bem, desde que o paciente saiba disso, né, que pode fazer com pênis pequeno, pode fazer com pênis grande, pode fazer com pênis médio, mas que ele tenha essa informação, né? Tô precisando engrossar minha voz, né, Borage? Você vê que o doutor aqui, ele até engrossa a voz para falar de engrossamento, né? Mas assim, é importante. Hoje a gente, o podcast é mais relacionado a essa parte, tanto para os colegas, né, que querem entrar nessa parte, como abordar o paciente, como deve ser abordado, né? Mas... uma outra coisa, Boretti, que a gente faz, que é muito importante, documentar. Com certeza. Foto é super legal, Sim. cara, super legal. É legal para o paciente, você vê o antes e depois, o paciente vê a mudança, às vezes imediato é sensacional, né? A gente tem nosso protocolo, a gente tira uma foto num lugar específico, com a mesma distância, logo depois do procedimento a gente tira uma outra foto, já faz um quadrinho, Sim. Antes e depois, já manda para o paciente. Se quiser colocar a foto do paciente de hoje, nós só fizemos... do procedimento, que a gente até... É bem legal. Bem legal isso aqui nessa foto, nós fizemos nesse paciente, foram 12, foi isso? 12 ml. 12 ml, e nessa reguinha aqui, a gente mostra o ganho em diâmetro, né? Então o paciente saiu de 10, né? Que é aqui nessa... De 10 ali? Aqui a circunferência... Desculpa. A circunferência de 10 para 13 centímetros. Então, imagina só a felicidade do nosso paciente. E outra coisa importante, esse ganho aqui, que foi de agora, é um ganho imediato, né? Porque a gente sempre fala, para o paciente ter o resultado final, hoje em torno de 30 a 40 dias, né? Exato, para ter a consistência, né? Consistência do ácido, do produto. E às vezes também o pessoal, a gente postou e acabou perguntando, não, doutor, mas o resultado é que ele ficou mais comprido? Não, aqui é no diâmetro, né? Esse paciente específico, ele tinha uma espessura de 10 centímetros, ganhou 3 centímetros no ato imediato,
e ganhou 2,5 de comprimento, né? Exatamente. Então saiu muito satisfeito, a gente disponibiliza a foto do paciente antes e depois. Então, depois de 3 a 5 dias volta lá, a gente refotografa. E assim, o que deixa muito, né, Rodolfo, o paciente, assim, ele ter confiança é essa transparência nossa. Exato. Eu acho que isso é importante, a transparência, esse paciente chegou com uma expectativa completamente diferente do que a gente preconiza, do que a gente eticamente produz e conversa, e a gente, pra você ter ideia, o Rodolfo falou, nunca faz o primeiro. Esse paciente foi em consulta 4 vezes comigo. E nas 4 vezes da primeira vez, queria por 20 ml, 15 ml, aí a gente ficou conversando, pediu exames, foi, voltou. Até que hoje ele estava extremamente tranquilo. Moretti, né? vou te fazer uma pergunta, seja sincero, eu tenho certeza da sua resposta. Qual que é a nota que esse paciente deu pro procedimento? Hoje ele deu nota 100, nem 10. O cara saiu de lá radiante. Foi muito legal. E legal que ele já... E assim, é um paciente que tinha procurado outros serviços, outros colegas médicos, sem ser médico, e não tinha sentido a segurança. Por isso que eu te falo, você que está no consultório, hoje o paciente tem informação. Tem. Ele procura todo mundo. Então, faça a coisa transparência, faça a coisa com ética, que vai ser bom para todos, né? Exato. E aí, o paciente hoje realmente ficou super satisfeito. Agradecendo demais. Vai voltar na segunda-feira. Segunda-feira deve estar por aí. E vamos Mas assim, né, Adolfo, não esqueci. O paciente está com o meu celular. Exato. 24 horas, qualquer. Isso dá uma tranquilidade para o paciente. Porque não adianta também você dar o celular e não saber tratar uma complicação dessa. Fazer um tratamento totalmente diferenciado. É importante, né? Na anamnese, você tem algum convênio, você não tem, qual que é o seu hospital de referência? Ele te ligar, você está perto da onde? Você está perto de algum hospital? Para mim te ver, para você voltar aqui, eu procuro o médico. Então isso é importante, porque assim, é um procedimento médico, que a gente sempre fala. Minimamente invasivo, porém, tem suas complicações. Então assim, ele sentiu seguro, saiu com o nosso telefone. Esse paciente tem que sair super satisfeito, tem que sair super confortável e seguro. Né? É isso aí. Falando um pouquinho também dos cuidados pós, muitos perguntam pra gente, a gente já abordou isso outra vez. Doutor, quanto que vai? Eu fui no médico, ele falou 1 ano e meio. Eu fui no outro, falou 2 anos. Um falou 8 meses. O que eu te falo? Depende, são 2 coisas aí. Depende do paciente e depende do produto que você usa. O paciente em si, da atividade, às vezes até atividade profissional, né? Exato. Se ele trabalha muito no calor, trabalha numa cozinha, pizzaiolo, quando você tem essa região, quando ela está em altas temperaturas expostas, você tem a literatura fala que você tem uma absorção mais rápida. Então, teoricamente, dura menos. Se está num processo de uma artrite reumatoide, algum processo inflamatório, tem a incidência de absorver mais rápido. E também, o que a gente já falou da outra vez, é a qualidade do produto, né? Então, depende muito. Não tem como você falar, vai durar 8 meses, 10 meses, não. Depende muito, né? E que a gente fale isso para o paciente, não Sim, tem que ter receio. Importante, não tem que ter receio de falar isso. A durabilidade está intimamente relacionada a esses fatores. Sim. A qualidade do produto, a qualidade e capacitação do médico. Sim. E aos fatores ocupacionais ou hábitos de vida. É um paciente que transa muitas vezes. Isso é importante. Se masturba com uma frequência maior. Muito provavelmente esse paciente vai ter uma durabilidade do ácido menor. E tem que falar para o paciente sobre isso. Senão cria uma expectativa. Eu ouvi que dura 2 anos. E, poxa, com 1 ano e 2 meses, acabou. Poxa, esse médico sacaneou, né? Não, às vezes deixou de falar isso. E é um ponto importante para ser abordado com o paciente. Isso que o Rodolfo falou é muito legal. Foram 2 primos, né? Que a gente fez, né? E um questionando, ficou quase um ano com o ácido hialurônico, com 6 a 8 meses já tinha, né, diminuído bastante. E que eu falei, um tem uma atividade sexual, lembra que falou, tinha atividade sexual extremamente ativo e o outro tinha uma vida sexual mais tranquila. Então, e profissões diferentes. Um era ficar muito exposto a altas temperaturas, o outro não. Então, muda muito e assim, tem vergonha, cara. Fala a verdade pro paciente, pode ser que se você tenha outra coisa, precisar, a gente faz um retoque, faz uma aplicação. Isso é importante. Isso é legal, né, Rodolfo? Muita gente não faz isso, só pensa no estético, no dinheiro, desculpa. Veio com uma falha, vou ver ele segunda-feira. Vamos aplicar mais um pouquinho. Outra coisa, ficou um pouquinho mais, a gente pode usar um antídoto para diminuir. Então, assim, esses retoques são importantes também. Nosso intuito aqui com esse podcast, além de informar, é tornar os nossos telespectadores, né, diferenciados. Sim. Né? Então, como tratar o paciente, fazer pequenos retoques, não tem problema nenhum. Né? Você vai fazer mais 1 ml, 2 ml que seja,
Para que vai cobrar? O cara já teve toda a segurança, te procurou, isso aí só vai fidelizar o paciente, né? Então, uma coisa que eu e o Dr. Boretti temos muita coisa em comum, inclusive, mas a gente pensa no bem-estar do paciente, primeiramente, sempre a prioridade vai ser o paciente, né? Custe o que custar. Isso não é só na nossa área, a gente vê muito. Né? Minha esposa já fez algumas cirurgias plásticas, mulheres também gostam, né? Gosta, mulher gosta. Então, assim, às vezes tem que fazer um retoque. Ela falou, e a gente, como colega médico, te indica um ou outro. Aí cara, o retoque é fundamental. Não é porque o cara fez um retoque. Não, o médico não sabe o que fazer. Não, o retoque ele é inerente ao procedimento. É importante. E deixar o paciente à vontade sobre isso. Se precisar fazer um retoque, nós vamos fazer, não é vergonha para ninguém. Você que tá no consultório, que ele fala com isso, fala pro seu paciente, se precisar de fazer um retoque, fica tranquilo. Se você não gostar, nós vamos ver o que a gente pode fazer. Então, deixa à vontade o paciente. Isso é uma das coisas que a gente tem, como também o Rodolfo, a gente, quando faz um retoque, a gente não cobra nada da parte médica, nada. Mas aí só faz o material, se tiver algum custo e tal. Isso deixa o paciente bem à vontade. O que é importante também é o retoque daquele procedimento imediato. Não adianta, acho que é válido falar, porque pode acontecer de paciente querer um retoque depois de 2 anos do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, infelizmente, já ele foi. Ele é absorvido. Esse retoque até não é imediato. Ficou uma falha num lugarzinho, porque, como que falou, ele é um ácido, ele tem uma consistência... Como se fala? Uma consistência gelatinoso, que tem uma consistência... Então você pode ir moldando ele, né? E assim, o retoque que a gente fala, também chega paciente no consultório, doutor, faz um retoque por 6 meses que eu acho que perdeu um pouco. Exato. Isso é normal, aí também já é sacanagem, né? O que a gente fala, quando fala em retoque, é por algum motivo, ou ficou alguma irregularidade, ou o paciente... Eu tive um caso bem emblemático, ele vai lembrar disso, esse paciente. Fiz o procedimento, não lembro exatamente quando foi, tipo uma quarta, era aniversário dele na sexta-feira, e aí eu falei, meu amigo, segura a onda, né? É bom evitar a relação. Orientado, tem meu telefone e tudo mais, fizemos na quarta. Quinta-feira, mentira, de quinta para sexta, 1h da manhã, meu celular toca. E aí era o meu querido paciente, que não tinha se aguentado, e que aí, poxa, no outro dia nós fomos pro consultório e conseguimos modelar. Deu uma amassadinha ali, por uma boa causa, mas no dia seguinte, no sabadão, fomos lá, na sexta-feira, não lembro se foi sexta, conseguimos, através da massagem, conseguir remodelar, mas apesar da orientação, apesar de ser um paciente que tem conhecimento, não é um paciente que desconhece, né? Sim. E mesmo assim, a importância, mais uma vez, de ter o contato com o médico, né? E no final das contas deu tudo certo. Então, assim, para vocês explicarem hoje o que vocês devem pensar no consultório, para quem está querendo ver com essa parte de liberdade para o seu paciente, fale sobre o assunto, fale sobre assuntos diversos, seja o mais ético e transparente possível. Dê abertura. Alinhar expectativas é importante. E para o paciente, agora a mensagem, cara, não existe o perfil para você procurar, não procurar. É a sua vontade, cara. É como que você está se sentindo e conversar com o seu médico. Chega para o seu médico, abre o coração, fala, eu tô com vergonha disso, estou insatisfeito disso. Às vezes não precisa nem fazer procedimento, às vezes uma conversa que você tem, você mostrar um dado, por exemplo, tem paciente que chega lá, acha que meu pênis é pequeno. Na hora que você fala o dado da população da população brasileira e mundial, o cara já fica tranquilo. E só isso o cara já sai do consultório de outra pessoa. Então eu acho isso importante, né? Conversem. Acho que isso não tem aquela consulta mais do urologista, câncer de próstata, fimose, cálculo renal. Sim, lógico, existem essas coisas, mas dê abertura, converse com o seu paciente, pergunta se está tudo bem e encara a estética, né? A bioplastia como hoje uma saúde sexual masculina. Não só saúde sexual, mas uma saúde masculina em geral, né? Eu acho que você resumiu super bem. Médico, dê abertura para o seu paciente, dê tranquilidade, dê segurança para ele e o paciente se sinta à vontade. Questione, pergunte, fale sobre a saúde. Nosso objetivo aqui é
tornar o médico em geral, o urologista, médico em geral, um cuidador da saúde masculina, assim como tem o médico da mulher. Então, nosso objetivo aqui é isso, é informativo, e acho que você resumiu muito bem todo o objetivo. Acho que acolhimento, né, Adolfo? A palavra é acolhimento, isso é importante. E para você, paciente, que se viu esse estudo, eu te garanto que eu também já saí frustrado com consultas médicas e que não consegui expressar o que eu queria. Cara, não faça parte desses quase 90%. Não está satisfeito? Se o teu médico realmente não te deu abertura, procura outro, não tem o que falar. Agora, procura falar para ele, doutor, o senhor não abordou, mas eu queria... estou numa dúvida disso. Então, assim, não faça parte dessa 90%. Pergunte. Você vai sentir bem. Às vezes, até o médico também, às vezes, ele espera uma pergunta dessa para entrar no assunto. Então, acho que hoje é mais isso daí, né, Rodolfo? É isso daí. Saia da estatística. Isso. E sai desse negócio de estética, bioplastia estética. Não. Encare como um problema de saúde mesmo. Mudança de vida. Mudança de hábito de vida, assim como emagrecimento, como atividade física, estética, é mudança do hábito de vida. Acho que isso é bacana para todo mundo. É isso aí. Autoconfiança, segurança, com médicos capacitados, o resultado vai longe. Certo? Acho que é isso daí, né, doutor? Em breve, temos mais alguns podcasts devido ao sucesso do primeiro, se inscrevam, curtam aí, entrem no canal. Isso. Que vai ser muito bacana. Manda pra gente alguma pergunta, algum tema que vocês querem que a gente aborde no próximo podcast. Isso seria bem legal. Tanto paciente, como médico, como colega. Escreve lá pra gente, né? Dê algumas ideias. Se vocês quiserem deixar algum convidado, algum profissional que vocês... Nós temos algumas ideias aqui, né, Rodolfo? Tem de trazer algum terapeuta sexual, eu quero trazer, psicólogo, né? Quero trazer aquele colega que muda o posicionamento da pessoa, mexe com visagismo, com mudança geral, que tudo isso que a gente está falando nada mais é do que para a pessoa se sentir bem, para o paciente se sentir bem, para o médico atender numa qualidade melhor, ter um posicionamento diferenciado. O objetivo nosso é melhorar a qualidade do médico e também do paciente. A gente vai trazer também, então, pensando em trazer um cirurgião plástico, colega nosso que já opera com a gente, né? A gente entra junto, faz às vezes uma lipo na região pubiana. Então, assim, manda pra gente, se inscreve no canal lá, tira as dúvidas que vocês queiram, não queiram perguntar, dê ideia pra gente, né? O que a gente pode abordar aqui diferente, curiosidades ou não, o que vocês queiram. Só mais uma coisa, Rodolfo, que esqueceu de falar que é importante no pós-procedimento, às vezes, esses retoques, essas coisas que a gente fala, às vezes a gente sempre orienta e muita gente não orienta. Como deixar posicionado ou não. Às vezes um posicionamento de um pênis para um lado, para o outro, pode modificar, né? A anatomia e o deslocamento do ácido hialurônico. Então, assim, sem mais um motivo de você estar com alguém capacitado, né? É isso aí, Boretão. Espero que vocês tenham gostado. E... Boa! Valeu, Rodolfo. Valeu.